usar os horários de sala de aula para fazer os ensaios das apresentações. Isso é uma prática bacana? Olá, gente dançante, tudo bem? O áudio desse vídeo já está disponível no Nilza Leão Podcast. Baixa diretamente da iTunes Store ou então do site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E continua disponível o meu e-book sobre ritmos árabes para você baixar, é muito simples. Basta você se cadastrar gratuitamente. Coloca o seu e-mail e o seu nome e confirma o seu cadastro por uma questão de segurança virtual. É muito simples, é muito fácil, rápido e seguro. Vai lá! E a partir daí também você vai fazer parte da minha lista VIP de contatos e ter acesso a dicas exclusivas que eu dou para você que está na minha lista toda semana. Então vamos ao assunto de hoje, é levantado por uma das minhas seguidoras que pede sigilo em relação ao nome dela e ela escreve o seguinte: minha professora gosta que a gente faça apresentações em festivais e competições. Até aí, tudo bem, eu amo. Mas ela usa os horários de sala de aula para ensaiar e pede o foco do ensinamento. Já fazem 2 meses que nós estamos só ensaiando e nada de adquirir mais conhecimentos passado por ela. Você acha certo isso? Seguidora, eu acho certíssimo. Calma, eu vou explicar. Não importa que tipo de apresentação seja, se é apresentação de final de ano, se é concurso, se é festival, não importa. Oferecer a possibilidade da aluna se apresentar em público é responsabilidade da professora e eu acho sim que é matéria de sala de aula. Nada de errado com isso. É lógico que as alunas, e aí eu vou levar em consideração que a sua queixa é a queixa de uma turma inteira, porque não justifica ser a queixa de uma única aluna, tá? Eu acho que tem que ser uma necessidade apontada por toda a turma, ou pelo menos pela maioria das alunas. Se vocês entendem que o volume das apresentações, e aí eu tô falando de quantidade, e consequentemente a necessidade de vários ensaios e de ensaios prolongados estão trazendo prejuízo para o aprendizado de vocês, nada que vocês não possam discutir, conversar com a sua professora para encontrar uma boa saída, uma saída aí que nivele apresentações e novos materiais de sala de aula, estudo de técnicas e tudo mais. Ou seja, conversem, troquem ideias e vejam a melhor forma de conduzir o trabalho em sala de aula. Eu sempre defendi que a aluna faz parte desse processo e pode discutir isso, falar das suas expectativas para a professora. Tudo bem. Agora, se vocês juntas, professora e alunas, decidirem que a melhor alternativa para atender às demandas de sala de aula seja criar um horário novo, um outro horário para se ter os ensaios separados, vocês, alunas, têm que estar disposta a pagar a hora extra da sua professora. E eu tenho certeza que muita gente agora que está assistindo esse vídeo levou um certo susto. O quê? Mas eu vou ter que pagar mais pela aula? Sim, Flor, você vai ter que pagar mais pela aula. Você está recebendo um serviço a mais. E o que me causa muita estranheza é que eu tenho certeza absoluta que várias professoras estão achando o que eu estou falando meio exagero também, porque falta valorização do trabalho de professor. E causar estranheza nas professoras me deixa muito triste, porque isso é o tipo de coisa que não tem que ter dúvida na cabeça de nenhuma professora. Porque a professora tem que ter muita clareza de que tudo que ela faz tem que ser remunerado, isso é o trabalho dela. E não importa se a atividade de professora de dança é a sua atividade principal, não interessa. No momento que você vira professora, você tem que ser justamente remunerada pelo seu trabalho. E eu sei que as alunas muitas vezes têm dificuldade de entender toda essa questão, porque a dança para ela é um lazer. Ter um horário para fazer aula e ter um outro horário à parte para ensaiar, muitas vezes significa o aumento do lazer da aluna. E aí ela não percebe que o lazer dela depende do trabalho da sua professora. Para você, a dança é um lazer, mas para quem é profissional, a dança é um trabalho. Envolve da sua professora pesquisa,
estudo. Eu mesma já perdi as contas de quantas vezes eu passei o dia inteiro montando o plano de aula, montando coreografia para que você, aluna, tenha o seu lazer. Então, o tempo que a sua professora vai disponibilizar a mais para dar ensaio para vocês, ela tá deixando de montar uma outra turma e receber por isso. Ela tá deixando de ficar com a família dela, ela tá deixando o filho de lado, ela tá deixando de fazer um outro curso, ela tá deixando de descansar. Ou seja, o trabalho da sua professora tem que ser sempre remunerado. E eu sei que tem muita gente pensando ainda o seguinte, que as apresentações nos concursos e nos festivais vão trazer benefícios para a professora também. Seja qual for a sua profissão, você espera ser muito bem remunerada por ela e você espera também reconhecimento, premiação. Você pode ser médica, você vai querer durante a sua carreira ser premiada pelo seu trabalho, ser reconhecida pelo seu trabalho, ter visibilidade com o seu trabalho e ser remunerada por isso. Com a profissão de professora de dança do ventre não é diferente. Então não é porque a sua professora vai ganhar um troféu com a competição que ela não tenha que ser remunerada pelo serviço extra dela. E vou dizer mais ainda, viu? Se eu tiver que dar uma aula extra para uma turma regular e essa aula extra cair num final de semana, a minha hora extra é dobrada, como qualquer outro profissional. E eu vou aproveitar e dar uma dica aqui de como que eu trabalho essa questão de apresentação em sala de aula e técnica. Para mim, coreografia faz parte do meu recurso didático para ensinar a dança do ventre. Então, o que que eu faço no início do ano, quando a gente vai começar as atividades? Eu defino quais são os temas que a gente vai estudar durante o ano. Então vamos supor que por algum motivo eu defini que eu vou trabalhar com uma determinada turma uma música pop qualquer. Primeiro a gente vai estudar a música, que tipo de música pop é aquela, quais são os passos que a gente pode estar colocando naquela música, com qual humor, figurinos, etc. Enfim, tudo que envolve aquela apresentação. E eu vou trabalhando aquilo no decorrer do ano com o aluno, no decorrer do semestre, depende aí do ritmo da turma. E aí eu começo a introduzir alguns passos e trabalho a técnica do passo. Eu monto a coreografia em casa e aí eu já sei que naquela coreografia nós vamos começar com um 8, depois vai emendar num camelo, que vai fazer um giro e sair para um deslocamento, por exemplo. Então as primeiras aulas vão ser trabalhando os sinuosos, trabalhando os 8, diversas velocidades, intenções, planos diferentes da gente trabalhar aquele movimento. Depois eu dou o camelo e aí eu vou trabalhar as emendas, as possíveis emendas entre um passo e o outro. Vem o giro, eu vou trabalhar a técnica de giro e aos poucos eu vou introduzindo a sequência em sala de aula. No final de um determinado período, nós vamos ter uma coreografia pronta, mas a gente trabalhou técnica e coreografia ao mesmo tempo. Algumas aulas eu vou dar mais ênfase às sequências, às coreografias, outras aulas eu vou dar mais ênfase à parte técnica de cada passo que eu vou colocando ao longo do trabalho todo. No final eu tenho uma coreografia e aí, faltando 2 meses mais ou menos, a aula fica mais predominantemente voltada para o ensaio, porque a aluna quer se apresentar bem. E aí a gente precisa de dedicação, de disciplina, envolvimento, todo mundo com aquele trabalho. Então eu acho que esse trabalho de ensaio, ele faz parte do processo de aprendizado. Se ele está super valorizado ou não, se ele está em desequilíbrio com as outras atividades em sala de aula, converse com a sua professora, escolha aí vocês, as duas partes, a melhor alternativa, mas não se esqueça, a sua professora, ela tem que ser remunerada por qualquer trabalho extra que ela venha desenvolver com vocês. Professora, não deixe de cobrar pelo seu trabalho. Você vai estar fazendo um benefício para você mesma e para a classe da dança. Adotar uma postura estritamente profissional só vai elevar o mercado da dança do ventre. Agora, se vocês, alunas, avaliam que esse gasto a mais não compensa o ganho que vocês vão ter se apresentando, que muitas vezes não existe ganho financeiro, existe outros tipos de ganho, como experiência, visibilidade também das danças
das alunas, do grupo todo, enfim. Existem ganhos, mas necessariamente, muitas das vezes, os ganhos não são financeiros e aí vocês avaliam que não vale a pena esse investimento a mais, pagar pela hora extra do trabalho da sua professora, então ter um horário extra não é uma alternativa possível. O que vocês não podem esperar é que a profissional trabalhe sem nenhum tipo de remuneração. Então pensa nisso com carinho e debatam aí, professoras e alunas, buscando as melhores alternativas para vocês fazerem trabalhos cada vez melhores e que todo mundo fique satisfeito e que todo mundo entenda que está ganhando. Tá bom? Então é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrita e faça aquele combo completo. Curte, comenta, compartilha e marca uma amiga. E não se esqueça que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!